Você já ouviu isso antes? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Talvez na igreja. Talvez sussurrado em um funeral. Ou talvez dos seus próprios lábios em um momento de desespero. É uma das passagens mais citadas de toda a Bíblia. Mas deixe-me perguntar. Você já parou para entender o que isso significa? A maioria das pessoas vê o Salmo 23 como um alimento reconfortante para a alma. Uma canção de ninar poética para corações atribulados. E sim, é reconfortante. É lindo. Mas também é algo muito mais profundo. É uma declaração de confiança espiritual em meio ao caos. Este salmo não foi escrito em um palácio. Não foi cantado em vitória. Davi não escreveu estas palavras durante tempos de paz e prosperidade. Ele as escreveu de um lugar de sobrevivência, de dependência. Da vida de alguém que caminhou pela glória e pelo fracasso. Triunfo e desgosto. É isso que torna o Salmo 23 tão poderoso. Não é uma passagem passiva. É um manifesto espiritual. É Davi dizendo: eu vi perigo. Enfrentei traição. Cometi erros. Mas uma verdade nunca mudou: eu não estou sozinho. Deus me guia. Cada versículo é carregado de revelação. Não sobre ovelhas. Não sobre campos. Mas sobre um relacionamento com o Deus vivo que te carrega pela vida, morte e eternidade. E o segredo? Você provavelmente já ouviu essas palavras centenas de vezes. Mas você nunca as viu assim. Davi não chamou Deus de seu pastor por acidente. Esta não era poesia religiosa tirada do nada. Era uma metáfora nascida da memória, moldada por anos de sujeira, perigo e solidão. Antes de segurar uma coroa, Davi segurava um cajado. Muito antes de liderar uma nação, ele liderava ovelhas. Ele sabia o que significava guiar criaturas que não conseguiam se proteger, que se desviavam facilmente, que se apavoravam com as sombras, que precisavam de cuidado e correção constantes. Portanto, quando Davi escreve, "O Senhor é meu pastor", ele não está falando como um rei. Ele está falando como um ex-pastor que entende o que é preciso. Ele está dizendo: Deus não está apenas no comando de mim. Ele cuida de mim como eu costumava cuidar das ovelhas. Atencioso, paciente e sempre próximo. No antigo Israel, um pastor não era uma imagem gentil e pictórica. Um verdadeiro pastor tinha que lutar contra lobos, resgatar ovelhas de penhascos, caminhar por vales cheios de perigos e dormir com o olho aberto. Esse é o tipo de liderança que Davi atribui a Deus. Proteção feroz e presença fiel. E aqui está a verdade mais profunda que a maioria das pessoas ignora. Ao se chamar de ovelha, Davi está admitindo sua própria impotência. Ele não é o herói. Ele não é o forte. Ele não é aquele com todas as respostas. Ele é o seguidor. Aquele que depende completamente do pastor para sobreviver. Não é um título de fraqueza, é um título de confiança. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Você não precisa ter tudo sob controle. Você só precisa estar perto daquele que tem. É uma das declarações mais ousadas das Escrituras. Nada me faltará. Mas você já parou para se perguntar o que isso realmente significa? Davi não está dizendo: conseguirei tudo o que desejo. Isso não é uma promessa de luxo ou facilidade. É algo muito mais profundo. No hebraico original, a frase implica: nada me falta. Não estou em necessidade. Estou totalmente coberto. Isso parece impossível no mundo de hoje, não é? Com todo esse barulho, escassez, inflação, estresse e comparação. Sempre nos dizem que precisamos de algo: mais dinheiro, mais clareza, mais paz. Mas aqui está a verdade que Davi descobriu. Quando o pastor é suficiente, nada mais é essencial. Não é que ele não tenha travado batalhas. Não é que ele não tenha tido inimigos. É que, em meio a tudo isso, Deus proveu exatamente o que ele precisava, na hora certa, da maneira certa. Pense nisso. Item o maná no deserto não era gourmet, mas sustentava. Item a água da rocha não era sofisticada, mas revigora. Item 5 pães e 2 peixes não eram impressionantes, mas eram mais do que suficientes. A provisão de Deus muitas vezes não parece ostentosa, mas é sempre fiel. E talvez a razão pela qual sentimos que estamos constantemente carentes não seja porque Deus não proveu, mas porque treinamos nossos olhos para focar no que não temos, em vez de confiar no que Ele já nos deu. Quando Davi disse: nada me faltará, ele não estava falando de abundância. Ele estava falando de segurança. E você também pode. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Observe a frase. Deus não pede. Ele nos faz deitar. Por quê? Porque a maioria de nós jamais escolheria descansar por conta própria. Vivemos em um mundo viciado em movimento. Trabalhe mais, role mais, faça mais, prove mais. O descanso parece fraqueza. A quietude parece fracasso. Mas para um pastor, o descanso é essencial para a sobrevivência do seu rebanho. E Davi, o ex-pastor, sabia de algo que a maioria de nós esquece. As ovelhas só se deitam quando se sentem seguras. Se há medo, elas permanecem em pé.
Se há conflito, elas permanecem inquietas. Se estão com fome, elas continuam procurando. Se estão irritadas com pragas, elas não se acomodam. Parece familiar? Somos como elas. Medo, comparação, fome emocional e distrações diárias nos mantêm ansiosos e exaustos. Então, o que Deus faz? Ele nem sempre remove a luta. Mas Ele interrompe nossa luta com a quietude. Ele nos leva a momentos, às vezes até dolorosos, que nos forçam a parar. Não para nos punir, mas para nos proteger. Porque descanso não é uma sugestão. É uma estratégia espiritual. É como o pastor cura o que a correria tenta enterrar. Na quietude, ouvimos sua voz novamente. No silêncio, lembramos de sua força. Em pastos verdejantes, recuperamos o que o caos roubou. E talvez seja aí que você esteja agora. Não preso, mas sendo convidado à quietude. Porque na economia de Deus, descanso não é tempo perdido. É restauração em movimento. Ele me conduz a águas tranquilas. Pare nessa imagem por um momento. Não há corredeiras impetuosas. Não há ondas quebrando. Tranquilo. Silencioso. Suave. Esse é o tipo de paz que Deus oferece. Não há ausência de barulho ao seu redor, mas a calma do caos dentro de você. As ovelhas, por natureza, têm medo de águas correntes. Elas não bebem dela. Se caírem, sua lã absorve a corrente, e elas se afogam. Portanto, um pastor sábio nunca as conduz ao perigo disfarçado de refrigério. Ele encontra um riacho tranquilo, um lugar seguro, onde podem ser nutridas sem medo. E não é isso que almejamos? Em uma cultura obcecada por velocidade, drama, opiniões e estímulos constantes. Estamos cercados por águas turbulentas. E tem a pressão das decisões. E tem o turbilhão da comparação. E tem a corrente da ansiedade. E tem a inundação de distrações. E, no entanto, no meio de tudo isso, Deus diz: venha, eu o guiarei à quietude. Ele não diz, conquiste a paz. Ele diz, deixe-me guiá-lo até ela. O mesmo Jesus que acalmou tempestades com sua voz, oferece essa mesma calma à sua alma. Mas aqui está o segredo. Você não encontrará águas tranquilas se estiver sempre correndo. Você precisa seguir o pastor, não o barulho. A paz não é algo pelo qual você luta. É algo que você recebe quando segue aquele que sabe para onde ela flui. Se sua alma está cansada, se seu coração está acelerado, talvez seja hora de parar de se esforçar e começar a ouvir. Porque a paz não é um destino. É uma pessoa. E ele está esperando à beira da água. Ele restaura minha alma. Palavras simples. Mas para qualquer um que já se sentiu despedaçado, elas atingem como uma torrente de esperança. Vamos ser honestos. A vida tem um jeito de nos ferir profundamente. Não apenas na superfície, mas em lugares que ninguém mais vê. Há desilusões que não sangram. Fracassos que te assombram. Decepções que silenciosamente drenam suas forças. E alguns dias, você sorri por fora, enquanto se sente completamente vazio por dentro. Mas Davi diz algo poderoso aqui. Ele não diz, eu me restauro. Ou, o tempo me cura. Ele diz, Deus é quem restaura a minha alma. Em hebraico, a palavra traduzida como restaurar significa trazer de volta, reparar, refrescar. É a imagem de uma ovelha caída de costas, com as pernas para o ar, incapaz de se levantar. Completamente vulnerável. Se ninguém vier, ela morre ali. Mas o pastor vê. Ele corre. Ele levanta. Ele restaura. Ele restaura. É isso que Deus faz por você. Você não precisa se consertar. Você não precisa conquistar o seu caminho de volta. O pastor não envergonha os caídos, ele os resgata. A Bíblia está cheia de pessoas assim. E tem Pedro, que negou Jesus. E tem Jó, que perdeu tudo. E tem José, que foi traído. Todos eles foram quebrados. Todos eles foram restaurados. Você pode se sentir esquecido, mas não está acabado. Deus não tem medo da sua bagunça, ele se sente atraído por ela. Então, se sua alma está cansada hoje, não a esconda. Leve-a ao pastor. Ele ainda restaura. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amamos a ideia de sermos guiados por Deus. Até que o caminho não se pareça com o que tínhamos em mente. Às vezes, esperamos que a orientação de Deus seja suave, simples, até mesmo pitoresca. Mas o caminho da justiça nem sempre é o caminho do conforto. O hebraico original sugere caminhos certos, não apenas morais, mas com propósito. Em outras palavras, Deus nos conduz por estradas intencionais. Mesmo quando são íngremes, desconhecidas ou sinuosas. Pense nisso. Item Abraão foi levado para longe de tudo o que era familiar. Item Moisés foi levado para o deserto. Item Jesus foi levado ao deserto antes mesmo de realizar um milagre. O caminho de Deus nem sempre é lógico, mas é sempre estratégico. Então, por que ele faz isso? Davi responde, por amor ao seu nome. Isso significa que sua jornada não é apenas sobre você. É sobre a glória dele. Sua obediência se torna um reflexo da sua fidelidade.
Sua luta se torna um palco para o seu poder. Sua vida se torna um testemunho que aponta para ele. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas ignora. Mesmo quando você toma o caminho errado, mesmo quando você se desvia do caminho, Deus sabe como te guiar de volta. Ele não é um GPS que te repreende. Ele é um pastor que te redireciona gentilmente. Você não precisa conhecer o mapa inteiro. Você só precisa continuar seguindo aquele que conhece. Porque quando ele guia, você não chega apenas a um lugar seguro. Você se torna alguém forte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Deixe essas palavras penetrarem em você. Davi não está falando de uma queda metafórica em seu dia. Ele está descrevendo um lugar tão escuro, tão perigoso, que até a sombra parece a própria morte. E, no entanto, ele não diz, se eu andar. Ele diz, ainda que eu ande. Porque vales não são opcionais. Eles são inevitáveis. Há fases da vida que parecem um mergulho profundo no desconhecido. Perda, doença, depressão, dificuldade financeira, traição. Os momentos em que suas orações parecem ricochetear no teto. As noites em que o silêncio grita mais alto que qualquer resposta. Mas aqui está a chave. Davi diz: não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Não porque sou forte. Não porque vejo o fim. Mas porque o pastor nunca partiu. Observe outra coisa. É o vale da sombra da morte. Não a morte em si. Uma sombra não pode te machucar. Ela pode te assustar. Ela pode escurecer seu caminho. Mas ela não tem poder a menos que você acredite que ela tem. E a única maneira de uma sombra existir é se a luz estiver por perto. A presença de Deus nem sempre remove o vale, mas transforma a maneira como você caminha por ele. Ele não grita instruções do alto. Ele caminha ao seu lado, passo a passo. Ele não te abandona na escuridão. Ele se torna sua luz nela. Então, seja qual for o vale em que você esteja agora, não o tema. Você não está caminhando sozinho. A tua vara e o teu cajado me consolam. Parece estranho, não é? Uma vara? Um cajado? Ferramentas de correção, que trazem conforto. Mas é exatamente isso que Davi está dizendo. Porque ele sabe algo que a maioria das pessoas ignora. O amor verdadeiro nem sempre é suave, é seguro. Vamos explicar isso. A vara não era uma bengala. Era uma arma. Um porrete curto e grosso, usado para defender as ovelhas de predadores. Lobos. Leões. Ladrões. Quando o perigo se aproximava, o pastor o golpeava sem hesitar. A vara era a prova. Se alguma coisa quer chegar à ovelha, precisa passar por mim primeiro. E há o cajado, a imagem clássica que associamos aos pastores. Um cajado longo, curvado na ponta. Não era para bater. Era para guiar, redirecionar, tirar a ovelha do perigo. Quando uma ovelha se aproximava demais de um penhasco, o pastor não gritava. Ele estendeu o cajado e o puxou de volta. E está é a parte que quebra o pensamento religioso. Correção não é rejeição. Deus disciplina aqueles a quem ama, Hebreus 12:06. Não para punir, mas para proteger. Não para envergonhar, mas para resgatar. Então, quando Davi diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, ele está dizendo, não tenho medo da tua disciplina, sou grato por ela. Porque significa que Deus ainda me vê, ainda se importa comigo, ainda luta por mim. A vara te lembra que ele te defende. O cajado te lembra que ele te guia. E juntos, eles sussurram. Você não está sozinho. Você merece ser protegido. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Deixe essa imagem se instalar. Deus não te resgata apenas. Ele te honra. Não em segredo. Não escondido. Mas bem na frente daqueles que duvidaram de você, se opuseram a você ou tentaram te quebrar. Isto é mais do que justiça poética. É uma declaração celestial. Aquele que escolhi, aquele que carreguei, aquele que restaurei. Agora me assento em vitória, e ninguém pode impedi-lo. Na cultura antiga, uma mesa era sagrada. Não era apenas para comer, era para fazer aliança. Ser convidado para a mesa do rei significava que você era escolhido, protegido, favorecido, sentado sob a provisão real. Agora imagine isto. Você está cercado por inimigos. Eles estão observando, esperando sua queda. E em vez disso, Deus prepara um banquete. Ele não os remove. Ele o abençoa diante deles. Porque o poder deste momento não está na ausência de seus inimigos. Está na presença do seu pastor, que não se intimida por eles. José sabia disso. Ele foi traído por seus irmãos, esquecido na prisão. Mas quando Deus o ressuscitou no Egito, esses mesmos irmãos se curvaram diante dele. Vitória não é apenas sobreviver. Vitória é quando Deus te vindica. Quando ele transforma sua dor em propósito, suas feridas em armas, e suas provações em testemunho. Portanto, não tema seus inimigos. Não implore pela aprovação deles. Apenas permaneça sentado.
A mesa está sendo preparada. E o banquete está apenas começando. Tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Este versículo é mais do que poesia. É identidade. É chamado. É uma realidade espiritual na qual a maioria dos crentes nunca alcança plenamente. Nos tempos bíblicos, unção significava designação. Não era algo decorativo, era definidor. Quando o óleo tocava a cabeça de alguém, significava: esta pessoa é escolhida, separada, designada pelo céu para um propósito. Davi sabia disso em primeira mão. Ele foi ungido enquanto ainda cheirava a ovelha. Esquecido por sua própria família, mas lembrado por Deus. Então, quando ele diz, tu unges a minha cabeça, ele não está falando de uma memória passada. Ele está reconhecendo uma cobertura presente. Mas a questão é mais profunda. Pastores ungiam ovelhas também por razões práticas. Eles derramavam óleo sobre a cabeça de uma ovelha para protegê-la de moscas e parasitas. Sem ele, insetos se aninhavam perto de suas orelhas e as atormentavam. Às vezes até levando-as à autodestruição. O óleo não era apenas cerimonial, era sobrevivência. E, amigo, a sua também é. A unção de Deus sobre sua vida não é para se exibir. Ela protege sua mente. Ela acalma seus pensamentos. Ela repele as mentiras que o inimigo sussurra em segredo. E então vem o transbordamento. Meu cálice transborda. Não o suficiente. Não apenas sobrevivendo às pressas. Mas abundância. Graça que transborda. Paz que não pode ser contida. Alegria que se espalha para os outros ao seu redor. Você nunca foi feito para viver seco. Você foi criado para transbordar. Para carregar tanto da presença de Deus que outros sejam atingidos por ela quando você passar. Então, levante a cabeça. O óleo ainda está fluindo. E o cálice não está vazio, está derramando. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pare por aí. Davi não diz talvez. Ele não diz espero. Ele diz certamente. Com confiança. Com certeza. Como um homem que viu Deus demais para duvidar dele novamente. Mas do que ele tem tanta certeza? Que a bondade e a misericórdia, não a tragédia, o fracasso, o medo, serão as sombras que o seguirão pelo resto de seus dias. Vamos desvendar isso. Bondade não se resume a coisas boas. Não se trata de riqueza material ou circunstâncias perfeitas. Biblicamente, bondade se refere ao favor ativo de Deus em sua vida. É a evidência da sua mão, abrindo portas, alinhando degraus, trabalhando nos bastidores. É como José acabou em um palácio depois de uma cova. É como Ruth, uma viúva de Moabe, tornou-se parte da linhagem do Messias. É como a cruz, destinada à morte, tornou-se a ponte para a vida. Bondade significa: mesmo quando não parece bom, Deus ainda está fazendo algo bom. Misericórdia significa que você não recebe o que merece. É Deus retendo o julgamento, cancelando a dívida. E chamando você de redimido em vez de culpado. Davi não era um homem perfeito, ele conhecia o fracasso intimamente. Adultério, assassinato, engano. Mas ainda assim, ele diz, a misericórdia me segue. Por quê? Porque Deus não se afasta quando você cai. Ele segue. Ele restaura. Ele cobre o seu pior dia com o sangue de uma aliança melhor. A bondade lhe dá o que você nunca mereceu. A misericórdia retém o que você merecia plenamente. E ambos estão correndo atrás de você, não porque você seja perfeito, mas porque ele é. Em hebraico, a palavra para seguir é hadaf, que não significa andar atrás casualmente. Significa perseguir agressivamente. Perseguir como um caçador atrás do seu alvo. As bênçãos de Deus não são passivas. Elas não aparecem apenas quando as coisas estão fáceis. Elas perseguem você quando você está cansado. Elas o rastreiam quando você se sente perdido. Elas o cercam mesmo quando você não sabe que elas estão lá. Você não precisa implorar pela presença dele. Você não precisa lutar pelo seu favor. Se você pertence ao pastor, a bondade e a misericórdia dele têm o seu perfume. Davi não está falando apenas de quando ele é forte, favorecido ou vitorioso. Ele diz todos os dias. Isso inclui: e tem os dias em que duvidou. E tem os dias em que falhou. E tem os dias em que chorou. E tem os dias em que se sentiu longe de Deus. Mesmo então, especialmente então, a bondade e a misericórdia estavam presentes. Porque não se trata de quão firmemente você consegue se apegar a Deus. Trata-se de quão fielmente ele se apega a você. Se você está em Cristo, seu passado não pode superar a sua misericórdia. Seus erros não podem cancelar a sua bondade. Seus inimigos não podem bloquear o que o céu ordenou. E seu medo não pode anular a sua fidelidade. Você não está sendo perseguido pelo fracasso. Você está sendo perseguido pelo favor. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Depois de caminhar por pastos verdejantes e vales escuros. Depois de receber óleo e vitória na presença de inimigos. Davi termina com uma declaração que se eleva acima do tempo, da dor e da morte.
Ele não está apenas dizendo, espero chegar ao céu. Ele está dizendo, eu sei onde pertenço. E não é temporário. Sejamos honestos, a maioria das pessoas vive como se este mundo fosse o fim da história. Buscamos status, segurança, posses, esperando que elas nos preencham. Mas, no fundo, sabemos que há algo mais. Davi também sabia. Ele tinha visto o melhor dos palácios e a pior das cavernas. Ele tinha experimentado o sucesso e engolido o arrependimento. E ainda assim, ele ansiava por uma coisa acima de tudo: a presença de Deus. A expressão casa do Senhor em hebraico não se referia à arquitetura. Tratava-se de habitar com o próprio Deus. Davi não estava falando sobre visitar um templo em dias santos. Ele estava declarando: meu destino final é a presença de Deus. Não apenas por um momento. Não por uma temporada. Para sempre. E aqui está a verdade mais profunda. A eternidade não começa quando você morre. Ela começa no momento em que você diz sim ao pastor. Jesus disse: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:03. Então, quando você anda com o pastor agora, você não está apenas se preparando para o céu. Você já está vivendo com a eternidade dentro de você. E isso muda tudo. Você não tem mais medo da morte, porque você sabe o que vem a seguir. Você não idolatra mais esta vida, porque você teve um vislumbre do que está por vir. Você não busca mais coroas temporárias, porque foi feito para um trono eterno. A história não termina com o vale. Termina com o lar. E o pastor? Ele não está apenas caminhando com você, ele está esperando por você. Você percorreu a jornada. Das pastagens verdejantes aos vales mais escuros. Da restauração ao transbordamento. E agora, no abraço eterno da casa do pastor. Mas aqui está a parte mais bonita do Salmo 23. Não se trata apenas do que Deus lhe dá. Trata-se de quem Ele é para você. Ele não está distante. Ele não está observando de um trono, indiferente à sua dor. Ele está caminhando ao seu lado. Lutando por você. Corrigindo você quando você se afasta. Preenchendo você quando você está vazio. Levantando você quando você cai. E preparando um assento para você à sua mesa, não apenas hoje, mas para sempre. O Salmo 23 não é um poema para funerais. É uma promessa para os vivos. Uma declaração para aqueles que ainda têm fôlego. Batalhas para enfrentar. Feridas para curar. E um propósito a cumprir. Então, onde quer que você esteja, não importa a estação pela qual esteja passando, ouça isto. Você não está perdido. Você não está sozinho. Você tem um pastor. E ele é suficiente. Se esta mensagem despertou algo em sua alma, não deixe que pare por aqui. Curta para que o YouTube saiba que esta mensagem é importante. Inscreva-se no Arquivo Bíblico para nunca perder uma palavra que pode mudar sua vida. E se você conhece alguém que está passando por um vale, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisava ouvir. E agora mesmo, na sua tela, há outro vídeo que se aprofunda ainda mais na verdade de Deus para sua vida. Clique agora, porque seu pastor tem mais a dizer. Nos vemos lá. Que Deus te abençoe.